Scroizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Eternos, sim, de novo, só que dessa vez eu vou falar a minha teoria que eu comentei no meu vídeo sem spoilers e com spoilers da análise de Eternos, como possivelmente Eternos se conecta com Shang-Chi e consecutivo a isso, como se conecta com tudo que a gente acompanhou até agora no universo cinematográfico da Marvel. Lembrando que por conta disso vão ter muitos spoilers de Shang-Chi e também de Eternos. Fiquem avisados e óbvio, também é válido lembrar que é uma teoria, não é algo concreto, mas que eu acho que vale levantar discussão. Então, gente, estejam avisados, mas antes não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, essa teoria é algo que eu já tinha de pulguinha atrás da orelha quando a gente chega nas cenas pós-créditos de Shang-Chi, mas depois de assistir Eternos foi algo que me reforçou bastante. E para isso a gente vai falar muito sobre Phastos, a tecnologia que ele criou, o tempo que os Eternos estão na Terra e como isso pode ter um envolvimento da história do pai do Shang-Chi. Quando a gente chega nas cenas pós-créditos de Shang-Chi, a gente tem uma cena bastante engraçada em que a Kate e o Shang-Chi estão explicando tudo o que aconteceu da jornada deles e eles são interrompidos pelo Wong. E daí a gente vê que tem algo ali nos anéis do Shang-Chi que tá liberando um sinal. E aí o Wong, ele consulta tanto a Capitã Marvel quanto o Hulk e pergunta se é algum tipo de tecnologia que eles conhecem e eles falam que não, que é algo que eles nunca tinham visto. E quando eu assisti o Shang-Chi na época, eu fiquei pensando assim, bom, se é algo que a gente nunca viu, é algo que a gente ainda vai ver, e aí eu conectei com Eternos por esse simples fato, principalmente porque é uma tecnologia, é algo novo, são seres diferentes. Então, conhecendo o básico dos Eternos, eu imaginei que poderia se conectar de alguma forma. Mas aí agora, chegando em novembro, no dia 4, a gente teve a estreia de Eternos. Tem muitos elementos que de fato podem conectar isso. E o grande fator é Phastos e a sua tecnologia, a forma que ele criava tecnologias e armas para os humanos. É muito válido a gente lembrar que os Eternos eles estão há 7.000 anos na Terra. Então, quando a gente assiste ao filme, a gente vê a história deles no presente, mas também qual foi o envolvimento deles ao longo dos anos ali na Terra. E quando a gente assiste Shang-Chi, a gente vê que o pai dele tem os anéis há mais de 1.000 anos. É um artefato que contém energia e esse artefato também torna ele imortal, ou seja, ele não morria. Por isso ele viveu esses 1.000 anos e é muito interessante tendo em vista que os Eternos também eles não modificam a sua forma, né, ao longo dos anos, muito por causa dessa energia dada pelos Celestiais. E é muito interessante a gente observar como quando o Phastos cria sua tecnologia é sempre em movimentos circulares, em movimentos de anéis. Inclusive muitas das tecnologias que ele cria ao longo de Eternos são em formatos de anéis. Uma delas é a conexão que ele cria entre os Eternos ali com a energia, mas também a gente vê isso em outros momentos, como por exemplo no momento que ele está segurando o Israk. O movimento que ele faz e a tecnologia que ele cria para conseguir segurar são anéis bem similares ao do Shang-Chi. Não estou falando que é o mesmo anel, mas é algo que se aproxima de algo que a gente já viu no universo cinematográfico da Marvel. E ao longo de Eternos a gente vê como a tecnologia também acabou interferindo em como os humanos tratavam as relações deles, tanto que a gente tem aquele momento em que ele fala sobre a criação da arma e como isso acabou ocasionando morte ali entre os humanos, e também a gente tem um outro momento que é muito marcante para ele e que ele fala que foi quando ele quis ficar ali na dele e construir a família dele, quando teve a criação da bomba atômica. Então ele fala muito sobre como as tecnologias em que ele achava que estava ajudando aquelas pessoas, no final acabou sendo algo que ocasionasse a morte dessas pessoas, e que com a família dele ele conseguiu ver a beleza da humanidade. Isso é muito interessante, esse contexto da história, porque quando a gente tem o contexto da história do pai do Shang-Chi, a gente vê como eles falam sobre o envolvimento dele com essa tecnologia e como com o
passar dos anos, ele passou a utilizar para benefício próprio e para dominar certos territórios. Então, foi algo utilizado para algo ruim, né? Então, eu fico pensando se em algum momento, né, o Phastos não criou essa tecnologia, algo bem similar ao que a gente viu do Druig, porque a gente via que eles não podiam interferir, né, ali nos humanos, mas a gente vê que em certo momento o Druig não consegue mais. Então, ou seria algo similar a ele criar ali as armas, mas a gente também tá falando de um objeto mágico, né, não é algo convencional ali dos humanos. Então, realmente poderia ser algo que a Jaque não sabia, que nem eu tinha falado no meu vídeo com spoilers, né? A gente vê que o Druig, ele intervém em briga ali de humanos. Tem uma cena que é bem simples, né? Que é ele parando uma briga de bar e a Makari acaba roubando artefatos e um meio que encobre pelo outro pra Jaque não saber. Pode ser que em algum momento eles revelem que o Phastos fez essa tecnologia sem a Jaque saber, ou pode ser realmente algo que foi para algum propósito, e aí talvez eles expliquem mais, até mesmo quando for explicar sobre essa tecnologia inserida, que é algo que os Vingadores desconhecem, nunca viram. E é muito interessante que toda a discussão, né, dessa tecnologia utilizada ali pelo pai do Shang-Chi e o próprio Shang-Chi vem a partir dessa escolha deles. Muito do arco de origem do Shang-Chi é realmente desse entendimento. Ele conheceu a maldade, ele esteve envolto da maldade, mas ele também conheceu a bondade a partir dos ensinamentos da sua mãe. E o que pesou mais para ele no final das contas, mesmo também tendo a sede de vingança em certo momento? Qual foi a essência dele e a partir disso, como ele estava envolto dessa magia boa. E uma coisa que eu já vou ressaltar aqui, inclusive, que é algo que eu falei no meu vídeo de Shang-Chi, é como eles trabalham as cores dos poderes. Isso é algo de se prestar muita atenção no universo cinematográfico da Marvel, principalmente que a gente tem um envolvimento de magia muito maior. E por que eu falo disso? Porque quando a gente tem ali o envolvimento do pai dele com a magia e ele usa de forma ruim, a gente tem uma coloração. Quando o Shang-Chi ele entende seu propósito e ele também utiliza o mesmo artefato, a gente tem essa coloração dourada, e é uma coloração similar ao que a gente vê dos poderes dos Eternos. E é muito interessante porque quando a gente chega na primeira cena pós-créditos de Eternos, o Eros / Star Fox, ele fala que sabe onde estão os outros Eternos, sabe que a Cersei, que foi pega pelo Arishem ali no final, ela tá enviando um sinal, então ele sabe como encontrar. E na cena pós-créditos de Shang-Chi também tem o sinal de uma tecnologia que eles desconhecem, que a Capitã Marvel desconhece, que o Hulk desconhece, também dando um sinal. Isso é muito interessante porque o Eros, o Star Fox, ele é um Eterno. A gente vê que ele não tem a conexão, né, criada pelo Phastos ali pelos anéis, mas ele consegue entender esse sinal que está sendo enviado. E talvez, por ser uma conexão entre Eternos, de certa forma, ou ser um sinal que ele consegue reconhecer, pode ser o sinal que estava ali no anel do Shang-Chi, que eles não reconhecem. Eles veem que o sinal está sendo enviado, um sinal bem similar ao que o Star Fox fala, que consegue detectar, mas eles não sabem de onde vem essa tecnologia. Então é por isso que eu falo, da mesma forma que o Eros fala que recebe o sinal, a gente vê esse sinal ali no anel do Shang-Chi. Então não me surpreenderia nada se de fato o Phastos tivesse criado os anéis do Shang-Chi, até porque quando a gente acompanha a história dos Eternos ao longo desses 7.000 anos que eles estavam na Terra, a gente viu o envolvimento deles com diversos povos. Então faria total sentido com que o pai do Shang-Chi em algum momento tivesse alguma conexão com alguma intervenção dos Eternos, até porque a gente tá falando de 1000 anos aí, e nem necessariamente que o Phastos teria criado pro pai do Shang-Chi de alguma forma. De repente ele pode ter criado a tecnologia e o pai dele teve acesso e usou para o mal. Inclusive, como a gente vê de uma forma geral, né? Como as pessoas utilizaram a tecnologia do Phastos para o mal, como a arma, como a bomba atômica. Mas, ao mesmo tempo, estar nas mãos do Shang-Chi agora pode ser um fator muito importante para o Phastos, para ele entender que, de fato, a tecnologia dele não causa só destruição e mortes, mas sim, nas mãos da pessoa certa, acaba sendo algo extremamente benéfico. Ou seja, eles descobrindo de onde vem o sinal
é como Eternos se conectaria com tudo que a gente está vendo até agora e eles terem esse conhecimento dessa nova tecnologia, de tudo que foi apresentado aqui em Eternos. Lembrando que isso é só uma teoria, não necessariamente algo confirmado, mas eu acho que não é à toa que esses elementos estão aí e são trabalhados dessa forma e de uma forma muito sutil. Isso também traz um engrandecimento maior para o Phastos. Eu acho que esse personagem ele é muito importante e ainda vai ser muito utilizado no universo cinematográfico da Marvel, principalmente quando ele teve essa escolha de ficar com os humanos, de ficar com a família, de entender a humanidade e de entender que a bondade existe, e aí com Shang-Chi ver como a bondade também pode ser benéfica. Mas eu quero saber de vocês tinham feito essa conexão? Vocês acham que existe essa possibilidade? Vamos discutir, desenvolver mais ainda essa teoria e quem sabe aí no universo dos filmes já confirmados a gente não tenha mais pistas que de fato essa conexão existe. Então vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!